Oração da Noite, para quem trabalha, vigia e chora, de Tish Warren, capítulo 3. Os que choram. Lamento. Dormir, comer, dançar, fazer sexo, assistir TV, beber num bar, pegar o metrô, se preocupar, tuitar, tomar banho, ler. Tudo isso pode encher as nossas noites. Por que então esta oração pede que Deus vele especificamente os que trabalham, vigiam ou choram? Na verdade, eu não sei. Obviamente, a intenção não foi resumir todo o escopo de atividades noturnas. Porém, essas 3 palavras me moldaram em toda a sua gloriosa simplicidade. Ao fazer esta oração noite após noite, trabalhar, vigiar e chorar começou a representar não apenas o que podemos fazer à noite, mas como nos movemos fielmente no mundo em que é tão fácil nos ferir. Essas palavras se tornaram uma firme treliça sobre a qual cresceu o meu entendimento de como suportar o mistério da Teodiceia. Jesus respondeu às trevas trabalhando, vigiando e chorando, e nos juntamos a ele para fazer o mesmo. Vamos começar com o último: chorar. As adversidades da minha vida não são fora do normal. As minhas experiências de perda e angústia são ordinárias. Claro que eu poderia reclamar, e de vez em quando eu reclamo mesmo. Já passei por decepções e lutos, até alguns traumas. Eu entrei e saí de sessões de terapia para lidar com dores da infância e frustrações do presente. Contudo, eu também tenho muito pelo que posso agradecer. Eu cresci com pais que se importavam comigo. Eu tenho um diploma de graduação. Eu nunca me perguntei se teria a próxima refeição. Eu adoro os meus filhos. Eu sou relativamente saudável. Eu sou amada por quem eu amo. A minha vida é boa. Mesmo no difícil ano de 2017, eu sabia que a minha tristeza não era incomum. Quase todos nós passaremos pela perda de um dos pais. Quase um quarto das grávidas sofre aborto espontâneo. A maior parte das pessoas já se mudou, sentiu saudade de casa e ficou solitária. Porém, saber que essas experiências são comuns não diminui a dor quando passarmos por elas. Pela maior parte da minha vida, com minha criação texana e meu temperamento, eu pensei que as bênçãos da minha vida me desqualificavam para falar muito sobre o luto. Poderia ser pior, era o lema da minha família. O meu pai, que foi pobre quando criança e conheceu dificuldades que eu não conheci, frequentemente dizia: eu ficava triste de não ter sapatos até que vi um homem sem pés. Então ele faria uma pausa, sorriria e diria: então eu peguei os sapatos dele. Ele não precisava, ele não tinha pé. Meu pai também diria: já tive cortes piores nos meus lábios, mas sempre continuei assobiando. Isso era uma lenda na minha família. Não havia um dano terrível demais para não invocar a exortação do meu pai de continuar assobiando. Ossos quebrados, acidentes, cirurgias. O meu pai deve ter sofrido uns cortes horripilantes nos lábios, porque ele sempre tinha um corte pior do que qualquer ferida que apresentássemos. Walker Percy escreveu que a cultura do sul dos Estados Unidos era uma espécie de sincretismo entre estoicismo e cristianismo, e os meus pais sorririam e aguentariam o tranco como o melhor dos estoicos. Eu não acho que isso é totalmente ruim. Numa cultura que cada vez mais se compromete a lamber cada ferida, há uma profunda sabedoria em saber nomear o que tem de bom e direito na vida, continuar andando mesmo com os obstáculos, manter uma perspectiva mais ampla, encarar as dificuldades nos olhos e rir. Porém, o lado ruim dessa resistência à dor é que não aprendemos a lamentar sofrimentos e perdas ordinárias, os fardos comuns, mas ainda pesados, que carregamos todos os dias. Uma vez que alguém tivesse passado por algo pior, o que sempre é verdade, eu sentia que não era permitido ficar triste, chorar e lamentar.
Por um bom tempo, eu pensei que as únicas pessoas com a permissão de se lamentar, ao menos publicamente e sem restrições, eram as que enfrentavam tragédias sem precedentes. O resto simplesmente se empurrava para frente com suas tristezas comparativamente pequenas. Só continuar assobiando. Eu também pensava que o luto era uma estação, algo trágico pelo qual você passa. As pessoas perdem um ente querido e então, por 1 ou 2 anos, elas ficam de luto. Certamente há estações específicas de profundo luto. O luto, em parte, é uma resposta às intensas perdas de nossa vida. Há tempo de chorar, mas a forma como eu entendo o luto mudou. Eu passei a ver o luto como parte da experiência cotidiana de ser humano num mundo que é ao mesmo tempo bom e cruel. Nesse sentido, o luto é uma constante para nós. Ele é a resposta certa e realista para a nossa vulnerabilidade. Eu não defino mais o luto como simplesmente a resposta à tragédia. O luto é ordinário. Todos nós passamos por lutos todos os dias, de uma forma ou de outra. Todos carregamos dores e perdas, pequenas frustrações e memórias perturbadoras. Eu provo pontadas de angústia mesmo quando as coisas estão muito felizes. Quando meus filhos alegremente pulam em cima da minha cama cedo na manhã e me envolvem em seus braços, eu me sinto num pequeno paraíso. Porém, mesmo aí, há certas partes do meu cérebro que contemplam o lado ruim. Espera, isso logo vai acabar. As flores murcham e a grama seca. Tudo o que você ama é passageiro. Eu ainda sinto uma profunda alegria nesses momentos. A vulnerabilidade e a perda não extinguem isso. Eu não me sinto exatamente num luto, e na maior parte das vezes eu continuo com meu dia comum, mal notando a tristeza. Eu preciso me levantar e ajudar a arrumar as crianças para a escola. Contudo, o luto sempre está ali, se esgueirando silenciosamente pelos cantos de qualquer cômodo como um macabro animal de estimação. As nossas vidas brilhantes e resplandecentes, nossas explosões de alegria, nossas realizações e nosso amor sempre são contornados pela sombra da morte. Há momentos em que a tristeza acelera e se aguça, imponente e inevitável, e há tempos em que ela se retrai, mas ela continua sendo o ruído de fundo de toda a experiência humana. Como pastora, eu vejo isso todas as semanas. A quantidade de dor sofrida até pelas pessoas aparentemente mais felizes me arrepia. Eu olho para as pessoas da minha igreja durante o culto e sei a história de cada uma delas. Tem aquela mulher maravilhosa que parece já estar com a vida feita, mas o seu querido filho está viciado em drogas e ela vive sabendo que o seu amor não é suficiente para salvá-lo. Ali está um homem cuja família parece perfeita. Ele ainda se contorce com a dor de um pai que ele nunca conseguiu agradar. Ali tem uma mulher com uma carreira invejável. Ela quer muito ter um filho e já nem sabe quantas vezes perdeu uma gravidez. A minha congregação é bela e ordinária, mas a cada domingo há tristeza o suficiente ali para calar os céus. Eu conheço uma diretora espiritual que começa cada uma de suas sessões com 5 a 10 minutos de silêncio. Ficar ali sentada em silêncio é uma nova experiência para muitos, e segundo ela, durante esses minutos, quase todo mundo que ela conhece começa a chorar. Na maioria das vezes, eles ficam sem palavras para explicar o porquê, mas nessa tranquilidade vazia, a tristeza emudecida que cada um carrega se derrama de seus olhos. É claro que a realidade persistente do luto não significa que nos sentimos tristes o tempo todo. O luto é tão parte de nós quanto o nosso sistema circulatório ou os nossos sobrenomes, mas somos pessoas complexas e podemos e vamos ter tristeza e luto juntos, porque ambos testemunham a verdade. Graças a Deus, mesmo no mundo ferido, ainda provamos glória, aventura, extravagância e até euforia. Então, o que precisamos fazer? Para começar, precisamos aprender a chorar. Isso não é algo natural para a maioria de nós. Precisamos nos permitir notar,
admitir e experimentar a tristeza, e nós resistimos a isso de todas as formas, como indivíduos, como cultura e como igreja. Esta oração das completas não nos permite ignorar o luto. Ela nos lembra dos que choram, porque todos sabemos, lá no fundo, que toda noite tem gente chorando, e uma noite ou outra, essa pessoa será você. Eu tenho um amigo cuja família estava caindo aos pedaços. Sempre otimista, ele me disse um dia: o problema não é o luto, mas me sentir triste. Eu estou cansado de me sentir triste. Eu quase ri, não da tragédia dele, mas porque me identifiquei com o sentimento dele. O nosso problema é com o sentimento de tristeza. Vamos fazer praticamente qualquer coisa para evitá-lo. E se precisamos nos sentir tristes, ao menos queremos que nossa tristeza acabe quando já estamos fartos dela. Nós queremos que o luto seja apenas mais uma tarefa na nossa lista. O temporizador da alma vai tocar e poderemos ir para a próxima tarefa. Mas não é assim que o luto funciona. Nós o controlamos tanto quanto controlamos o clima. Não é simplesmente uma atividade intelectual, um reconhecimento cognitivo da perda. Sentir tristeza é o custo de ser vivo emocionalmente. Na verdade, é o custo até da santidade. Os cristãos precisam se permitir ser um povo que lamenta. Faz parte do pacote. É uma característica essencial de que Jesus chama de bem-aventurados. Mary Allerton, uma poeta puritana que viajou para a América no Mayflower, escreveu um poema depois de seu filho nascer morto. Começa assim: não há tempo para luto agora, não há tempo, só há tempo para trabalhar no frio. Quase 4 séculos depois de Allerton escrever essas palavras, eu estava no meu gabinete pastoral com uma mulher contando sobre a sua angústia. Eu estou de luto, mas não tenho tempo para isso. Eu tenho que trabalhar, eu não posso parar. A semelhança foi impressionante. Aqui estão 2 mulheres em circunstâncias completamente diferentes, em 2 séculos diferentes, e sem saber, disseram exatamente a mesma coisa. Elas tinham a mesma dor. A maioria dos americanos tem uma tendência herdada de resistir ao luto. É o nosso DNA nacional. É a água em que nadamos. Os Estados Unidos tendem para o otimismo e o progresso, a ocupação e a produtividade. Não parar. Fomos sutilmente ensinados que não podemos ter tempo para o luto. Henry Nouwen começa o seu livro Uma Carta de Consolação com a história dos meses que seguiram a morte de sua mãe, quando percebeu que havia enchido sua vida de trabalho e diversas atividades. Ele escreve o seguinte: a vida ocupada certamente não me encorajou a ouvir os meus gritos interiores. Mas, um dia, quando eu parei por um tempo no meu escritório, entre compromissos, eu repentinamente percebi que eu não tinha derramado uma lágrima sequer antes ou depois da morte da minha mãe. Naquele momento, eu vi que o mundo tinha tanto domínio sobre mim que ele não me permitia experimentar plenamente nem mesmo o evento mais pessoal, mais íntimo e mais misterioso da minha vida. Era como se as vozes ao meu redor dissessem: você não pode parar, a vida continua. As pessoas morrem, mas você precisa continuar a viver, trabalhar e lutar. Não dá para voltar ao passado. Olha para o que está na sua frente. Eu obedecia a essas vozes, mas eu sabia que isso não iria durar se eu realmente quisesse levar a minha mãe e a mim mesmo a sério. Nouwen foi para o monastério por 6 meses e nesse tempo de quietude ele se pegou chorando tranquilamente, mesmo quando ele não estava pensando conscientemente sobre sua mãe ou qualquer outra perda. Na oração e na lentidão, algo se libertou dentro dele. Depois que meu pai morreu, eu tirei uma semana para viajar de volta ao Texas para 7 dias cheio de reuniões e preparativos funerários. Então, eu voltei direto para o trabalho, aceitando mais palestras e projetos de escrita, me enfiando no novo ministério da minha igreja local. Nas horas mais lentas da noite, o luto reprimido demandava uma audiência, mas eu normalmente me recusava a escutar. Todo este trabalho e ocupação eram vícios aceitáveis que me permitiam evitar,
como Noen, meus gritos interiores. Todavia, a não ser que concedamos certo espaço para o luto, não poderemos reconhecer as profundezas do amor de Deus, o Deus que cura e retorce a dor, a forma que o luto traz sabedoria, conforto e até alegria. Se não dermos espaço para o luto, ele não irá simplesmente desaparecer. O luto é teimoso. Ele dará um jeito de ser ouvido ou morreremos tentando silenciá-lo. Se não o encararmos diretamente, ele nos comerá pelos cantos, de modos que não são sempre fáceis de reconhecer como luto. Explosões de raiva, ansiedade fora do controle, vazio compulsivo, amargura regurgitante e vícios sem fim. O luto é um fantasma que não pode descansar até que seu propósito seja cumprido. Por anos, Jonathan viveu com uma corrente de raiva subterrânea quase constante. Ela o moldou e a nossa vida comum também, como um fio despencado no meio da casa. Quando ele começou a ver nossa terapeuta Ginger, a sua raiva começou a lentamente murchar. Todo mundo que o conhecia começou a ver que ele se tornara uma pessoa mais profunda. Ele ainda é um homem sanguíneo e até ele admitiria que mesmo hoje ele não é exemplo de serenidade, mas ele está aprendendo a ser tardio em se irar. Curiosamente, à medida que sua raiva ia embora, ele chorava, no começo, quase o tempo todo. Acontecia com tanta frequência e de forma tão pública que uma mulher gentil na nossa igreja chegou um domingo com alguns lencinhos de presente. Isso era o sinal da cura. Ginger nos disse que debaixo da raiva sempre está o medo ou a tristeza, ou ambos. Um registro de luto estava sendo ignorado há muito e agora exigia uma audiência. Jonathan estava enlutado por perdas enterradas, até mesmo uma dor muda e desconhecida. A raiva se endurecera ao redor das velhas feridas infectadas e encrustadas, e ele não podia ser curado até que um pouco de sangue saísse. Então, as lágrimas corriam como sangue. Hoje, embora ele chore menos, ele sempre está mais disposto a chorar. As suas lágrimas estão mais perto da superfície. Ele já ganhou lencinhos de presente, afinal. Houve muita discussão nos últimos anos sobre a cultura de cancelamento e como ela sufoca as discordâncias e leva a uma sociedade mais polarizada e menos gentil. A resposta cristã a uma cultura do cancelamento não pode ser imitá-la ou perpetuá-la, mas também não podemos simplesmente condenar certos cancelamentos em prol de uma forma pura de lógica esclarecida que não possui emoção alguma. Realmente, há muito com o que se chatear, diversas perdas para chorar e bastante para se lamentar. O testemunho profético da Igreja para uma cultura do cancelamento deve ser uma comunidade que sabe como chorar junto diante da dor e injustiça no mundo, tanto no passado quanto no presente, e da realidade de nosso pecado e miséria. Precisamos aprender a ouvir ao medo e à tristeza debaixo da raiva, cuspida pelas pessoas na forma de acidez política e veneno digital. Depois que meu primeiro livro sobre a vida ordinária foi publicado, eu fiz oficinas com pessoas de todo o país, explorando como gastamos nossos dias, nosso tempo, nosso trabalho, nossos hábitos e nossas práticas. Eu também perguntava às pessoas o que elas normalmente faziam quando se sentiam ansiosas, solitárias ou tristes. Mais de uma vez, eu percebi como nos acostumamos a somar distrações anestesiantes quando sentimos dor. Ao invés de aceitar o desconforto da nossa vulnerabilidade, corremos para o álcool, trabalho, redes sociais, filmes, entretenimento e até debates políticos. Nenhuma dessas coisas são ruins em si mesmas. Essas pessoas com quem conversei não tomavam heroína toda vez que tinham um dia ruim. Porém, ainda assim, elas me disseram de centenas formas diferentes que não tinham tempo para o luto. Se não queremos uma cultura de cancelamento, não podemos trocar por uma simples cultura racional ou uma cultura distraída ou anestesiada ou ocupada. Precisamos aprender a ser uma cultura de lamentação. Como igreja, precisamos aprender a desacelerar e permitir o vazio continuar sem preenchimento. Precisamos separar tempo para o luto.
Uma das minhas imagens favoritas do povo de Deus se encontra numa passagem pouco conhecida do livro de Esdras. No fim do exílio, a fundação do templo finalmente tinha sido firmada. Houve uma grande festa, pois o povo de Israel se reuniu para adorar e para marcar a restauração de Deus. Era esse o momento que eles esperavam, o auge de sua redenção. Contudo, como Esdras nos conta, mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e chefes de famílias mais idosos que tinham visto o primeiro templo choraram bem alto quando viram o lançamento do fundamento deste templo. Muitos também gritaram de júbilo. Assim, não se podiam distinguir as vozes do júbilo das vozes do choro do povo, pois os gritos do povo eram muito fortes e o som se ouvia de longe. Esdras 3, 12 e 13. Que se dane a dignidade. Essas pessoas sabiam como festejar e como lamentar suas perdas ao mesmo tempo. Mesmo neste momento de restauração triunfante, ainda havia uma cicatriz e valia a pena chorar por ela. É assim que vai ser a vida até que Deus endireite as coisas. A vida no interim, no já, mas ainda não. Vimos o lançamento do fundamento do templo. Na verdade, Paulo chama Jesus de fundamento. Há uma beleza abundante nesta vida de fé que recebemos. Há uma graça quase inimaginável que recebemos, mesmo no dia mais comum. Contudo, a renovação ainda não aconteceu. A perda sempre está presente. A beleza e a dor estão entrelaçadas, sendo impossível separá-las. Em Esdras, a resposta do povo de Deus era admitir tudo isso sem negar ou minimizar nada disso, proclamando esperança e perda como completamente verdadeiras, tanto que ninguém podia distinguir os gritos de alegria dos choros de tristeza. Não conseguimos aprender isso sozinhos. Precisamos de práticas cristãs comunitárias para nos ensinar a verbalizar tanto a plenitude da dor quanto a plenitude da alegria, sem diminuir um só fio de cabelo de um ou de outro. No seu livro Mother House Sabbath, Sábado na Oca, Lauren Wiener observa como os cristãos são rápidos para proclamar a ressurreição e a esperança, o que ela elogia. Mas, segundo ela, o que as igrejas não fazem tão bem é o lamento. Perdemos um ritual para o processo longo e cansativo de angústia e perda. Porém, para andar finalmente por este mundo sombrio, precisamos lamentar nossas perdas, por mais trágicas ou corriqueiras que sejam. Precisamos chorar com os que choram. A nossa tarefa é adotar práticas em que nomeamos, com total sinceridade, a miséria do mundo e a promessa do que está por vir. Os Salmos foram o primeiro livro de oração da Igreja. Desde os primeiros pais e mães cristãos, a oração era recitar os Salmos, da mesma forma que um evangélico hoje poderia assumir que oração é falar com Deus nas nossas palavras. Na discussão de Robert Wilken sobre os pais da Igreja, ele diz: a oração vem primeiro porque sem uma oração regular e disciplinada, não há vida espiritual genuína. E a oração para o monge significa algo bem específico: recitar as orações dos Salmos. Deixados aos nossos próprios pensamentos e orações, a oração se move na superfície. Os salmos afrouxavam as suas línguas e lhes davam uma linguagem para ler o livro do coração e entrar numa conversa mais profunda com Deus. Todos somos tão carregados de ressentimentos e suspeitas subconscientes, desejos desarmônicos e crenças meia-bocas, que precisamos de uma tutoria constante da Igreja Antiga, nossos irmãos e irmãs mais velhos, que podem nos ensinar a ler o livro do coração. Ao orar os salmos, ano após ano por milênios em quase todas as línguas e em todos os lugares da terra, a Igreja aprendeu a permanecer viva para cada desconfortável e complexa emoção humana. Aprendemos a festejar e aprendemos a lamentar. João Calvino chamou os salmos de a anatomia de todas as perdas da alma. Ele disse que não há emoção humana que qualquer um encontre em si cuja imagem não seja refletida nesse espelho. Todos os lutos, tristezas, medos, enganos, esperanças, cuidados, ansiedade, em suma,
todas as emoções perturbadoras com as quais as mentes dos homens acabam se agitando, o Espírito Santo retratou com exatidão aqui. Os salmos são dramáticos, e a vida, mesmo a vida ordinária, é dramática, encharcada de significado, cheia de gloriosa beleza e profunda dor. O filósofo Schindler chamou a vida contemporânea de uma fuga da realidade, a tentativa de abafar o eu por meio da tecnologia, conforto e distração das tristezas e dos dilemas de nossa vida. Somos tentados por quase cada tendência de nossa cultura a formar nossas vidas para que não haja tempo para o luto, mas apenas o ritmo opaco de consumo anestesiando nossa agonia, mas junto com ela nossa alegria, deslumbre e anseios. Os salmos nos chamam de volta para as profundezas dramáticas da realidade. Com o passar do tempo, a prática de orar os salmos nos ensina tanto a chorar quanto a rir, e nos ensina sobre o que chorar e rir. O teólogo J. Todd Billings escreve que Agostinho via os salmos como a forma de Deus remodelar nossos desejos e percepções para que aprendêssemos a lamentar as coisas certas e nos regozijar com as coisas certas. As nossas emoções são boas, elas são dádivas de Deus que nos apontam para a verdade. As nossas emoções podem ser desviadas e egocêntricas. A oração nos convida a trazer todo o nosso eu, em toda a sua gloriosa complexidade, a Deus, que nos conhece melhor do que jamais conheceremos. Historicamente, a Igreja considerava os salmos medicinais. Eles nos curam. Eles nos ensinam a como sermos plenamente humanos e plenamente vivos. Assim como um médico prescreve amoxicilina para a sinusite, os pais da Igreja prescreviam meditação e repetição de salmos específicos para males espirituais específicos. Atanásio disse que, qualquer que seja a sua necessidade ou problema particular, a partir deles, dos salmos, você pode selecionar uma forma de palavra que se encaixe, de modo que você aprenda como remediar a sua dor. Os salmos de lamento, tanto os coletivos quanto os individuais, são os tipos mais comuns de salmo no saltério. Eles verbalizam frustração, raiva, tristeza, dor, desorientação profunda e perda. Se o nosso culto público expressa apenas uma confiança inabalável, ousadia, vitória e avivamento, estamos aprendendo a ser menos honestos com Deus do que as próprias Escrituras. Como o próprio livro de oração, os salmos fornecem o padrão de oração para todos os livros de oração desde então, e suas orações são variadas e multidimensionais como nossa experiência humana. O lamento é uma expressão de tristeza. Aprender a lamentar é aprender a chorar, mas é mais do que isso. Nos salmos de lamento, o salmista cobra as promessas de Deus para o próprio Deus. O Salmo 44, por exemplo, começa com uma perplexidade total, lembrando a Deus como ele cuidou de seu povo no passado e lhe perguntando por que ele parecia não estar ajudando mais. Desperta, por que dormes, Senhor? Desperta, não nos rejeite para sempre. Por que escondes o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? É melhor vir a Deus com palavras duras do que continuar longe dele, nunca verbalizando nossas dúvidas e frustrações. Melhor se irritar com o Criador do que fumegar em devoções polidas. Deus não repreendeu o salmista. Ao longo dos salmos, ele nos incentiva a falar com ele sem filtros. Contudo, para deixar as coisas mais difíceis, a maior parte de nós não só vive numa cultura que se inoculou contra o lamento, como também vive numa cultura em que é fácil presumir que sabemos mais do que Deus. Somos ensinados de várias formas sutis que os nossos sentimentos e experiências são o centro da realidade. Isso é cultivado em nós de maneiras grandes e pequenas todos os dias. Uma propaganda de jeans no rádio proclama: "Eu falo a verdade com a minha Calvin." Essas mensagens constantes nos reduzem a meros agentes de nossa autoexpressão e identidade curada. O que pensamos, o que sentimos, o que queremos e o que compramos. Começamos a nos aproximar de Deus apenas para julgar a Ele e a sua ação segundo nossa preferência e supostas verdades.
Esperamos que Deus nos convença que Ele é um acessório útil em nosso projeto de autocriação. Desse modo, bem sutilmente, nos aproximamos de Deus não num lamento honesto, mas como clientes insatisfeitos. Deus não nos dá o que queremos. Ele não tira a dor deste mundo e, para ser bem sincera, Ele é lento demais. Não estamos contentes com o trabalho que Deus está fazendo e o cliente sempre tem razão no final. Estes impulsos culturais concorrentes, de varrer a dor para debaixo do tapete da distração ou da falsa piedade por um lado, e exigir que Deus faça do nosso jeito e lhe julguemos por nossos padrões pelo outro, nos deixam com um nó cego. Como nossas dúvidas honestas e luto não se tornam uma incredulidade rebelde, um instinto comercial de que Deus nos deve algo ou uma espécie de juízo consumista do desempenho de Deus, como se estivéssemos dando ao Criador do cosmos menos que 5 estrelas? Mas os salmos de lamento não servem simplesmente para desabafar nossas reclamações contra um Deus de baixo desempenho. Billings continua: pelo Espírito, trazemos nossa raiva, medo e luto perante Deus, a fim de que possamos ser vistos por Deus. E ser vistos por Deus leva à transformação. O lamento não só é um ato de autoexpressão ou de exorcizar a dor. Ele nos forma e cura. Os salmos expressam cada emoção humana, mas recitados vez após outra, nunca nos deixam simplesmente como estávamos. Eles são um remédio forte, eles nos mudam. A transformação efetuada não é converter nossa tristeza em felicidade. Eles não pegam pessoas tristes e lhes tornam irritantemente sorridentes e otimistas. Eles nunca dizem, veja o lado positivo ou não é tão ruim assim. Nem nos dizem porque sofremos. Pelo contrário, eles firmam nossa visão no amor de Deus por nós e nos ensinam a localizar a nossa dor e anseio no drama eterno de Deus. Eles nos formam para ser um povo que pode manter as profundezas de nossa dor com total sinceridade, ao mesmo tempo em que nos mantemos firmes nas promessas de Deus. A igreja primitiva entendia que orar os salmos era orar com o próprio Cristo, em parte porque Cristo orou os salmos. Muitas vezes, ele os repetiu mais do que qualquer outra parte das escrituras hebraicas, e enquanto morria, as palavras do Salmo 22 estavam prontas nos seus lábios. Essas palavras de tenebrosa dor foram dele. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos um homem plenamente vivo tanto para o choro quanto para o riso, para a dor e para a alegria. Ele bebeu tudo isso até a última gota, puro e sem mistura. Jesus chorou como quem tem esperança, mas a sua esperança não diminuiu o seu choro. Quando seu amigo Lázaro morreu, Jesus sabia que ele estava prestes a ressuscitá-lo novamente, mas ele ainda tinha tempo para o luto. Jesus chorou. Jesus também leva o mal a sério. Na frente do túmulo de seu amigo, ele não estava apenas lamentando que Lázaro tivesse parado de respirar. Ele estava olhando para as trevas profundas do que o teólogo Thomas Long chama de morte com M maiúsculo. Naquele momento, Jesus não viu somente o fim físico da vida de um amigo, mas toda a realidade do sofrimento humano, a longa noite que todos nós precisamos passar neste mundo perdido e miserável. E ele a odiou, ele odeia a morte, o poder do pecado e das trevas no mundo, o poder de cada traição, grande ou pequena, o poder do abuso, da apatia, do ódio, da violência, do genocídio e da injustiça. Embora Jesus tenha ressuscitado seu amigo dentre os mortos, não foi suficiente para suprimir o poder da morte com M maiúsculo. Lázaro morreria de novo. Lázaro ainda viveria no mundo cruel de luto, vulnerabilidade e frustração. Jesus olhou para a grande escuridão e se enfureceu. Ele olhou para a morte nos olhos e, comovendo-se profundamente outra vez, ele chorou das profundezas do seu ser. As escrituras usam uma frase grega estranha aqui que invoca uma imagem muito bizarra e baixa de um cavalo bufando. O luto de Jesus transbordou, sendo poderoso e bruto, quase animalesco. Jesus chorou novamente quando contemplou a cidade de Jerusalém. Em meio a lágrimas, ele disse: quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos como a galinha ajunta seus filhotes debaixo das asas, e não quiseste. Aqui,
Ele chora não por fúria com a morte, mas pela tristeza de um amor não correspondido. É uma imagem profundamente maternal. Jesus anseia ajuntar os filhos, cobri-los na segurança e intimidade do seu abraço, mas eles se recusam. Ocupada e distraída, a cidade fervilhante dá as costas. Qualquer mãe que precisou sentar e ver seu filho se destruir, assistir a seu amado caminhar para a destruição, a exploração ou o vício, observar como aquele filho para quem ela cantou e ninou desapareceu numa pessoa que ela não pode reconhecer, sabe um pouco sobre o choro de Jesus por Jerusalém. O próprio Deus tirou um tempo para o luto. Ele não é distante do peso de um coração partido e do terror. A dor de olhos inchados que choraram tanto que não têm mais lágrimas. Ele não se anestesiou ou minimizou suas perdas. Ele nunca deu uma resposta pronta. Deus foi e continua sendo assustadoramente vivo emocionalmente. O fim da Bíblia se volta para o fim dos tempos e João descreve o momento arrebatador em que Deus enxugará cada lágrima dos olhos de seu povo. Quando finalmente virmos Deus face a face, seremos completos enfim, e não haverá mais morte, choro ou dor. Toda justiça será feita. Mas espere, antes vamos chorar bastante uma última vez. A redenção não pula as trevas, mas sim exige que até a última lágrima seja derramada. Os cristãos acreditam que um lugar de alegria eterna não só existe, como também é mais real que o lugar diminuto de tristeza e dor que agora conhecemos. Claro que a imagem de Deus enxugando nossas lágrimas pode ser uma metáfora, uma afirmação de que todas as coisas darão certo no final. Mas e se não for uma linguagem estritamente poética? E se, diante do rosto de nosso Criador, tivermos uma última chance de honrar todas as perdas que esta vida trouxe? E se pudermos estar perante Deus um dia e ouvir nossas histórias de vida, contadas pela primeira vez de forma exata e completa, com todas as reviravoltas e sentidos que não percebemos quando a vivemos? E se a história incluir todas as trevas de sofrimento, todos os ferimentos que recebemos e repassamos aos outros, todo o terror da morte com M maiúsculo, e recebermos a chance de chorar uma última vez ao lado do próprio Deus? E se antes de começarmos a viver num mundo onde tudo se renovará, chorarmos com o único que é capaz de enxugar permanentemente todas as nossas lágrimas?